Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Ele está conosco mais uma vez, o juiz Rogério Neiva, juiz do trabalho do TRT da 10ª Região. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação estar conversando com você, Sérgio, e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais e da resolução adequada de disputas. Lembrando que, se você quiser acompanhar posteriormente essa participação, estará disponível no meu perfil no Instagram, que é @RogérioNeivap, com P no final. Também Instagram que está fazendo uma live desta entrevista com o doutor Rogério Neiva, Rogério Neivap. Então, Rogério, vamos aos assuntos que o tempo está curto. O MPT rejeita a segunda proposta de acordo no RCS, explica isso pra gente, entre Comissão de Credores e o Botafogo. Pois é, Sérgio, talvez os botafoguenses entusiasmados com o desempenho do time aí no Campeonato Brasileiro não tenham consciência do que há nos bastidores, especificamente quanto às execuções trabalhistas que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. O que está acontecendo, e para tentar ser preciso e claro aqui para o nosso ouvinte, em especial para os torcedores botafoguenses. Está tramitando num processo, aí eu digo processo em sentido amplo, né, um procedimento de reunião de execuções, que é uma das frentes estabelecidas aí na Lei 14.193, que é a lei que trata da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que prevê uma série de mecanismos, dentre os quais, a partir do momento, né, em que há essa transferência, digamos, de ativo para esta outra entidade empresarial, aquele passivo anterior, ele pode ser reunido. Aliás, este foi um mecanismo inspirado num outro mecanismo que já existia previsto no provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que é o PEPT, que permite também a reunião de execuções, suspensão das penhoras, enfim, traz aí uma série de possibilidades que, no fundo, envolvem benefícios, inclusive, ao executado e à comissão de execução. Não vou entrar nesse debate aqui. O fato é que a SAF, a lei da SAF, estabeleceu essa possibilidade de reuniões de execuções, inclusive de maneira mais ampla do que já era previsto no provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E aí eu me refiro concretamente ao prazo, envolvendo a previsão de um prazo de 6 anos, ou seja, reúne-se todas as execuções, de modo que essas execuções elas deixam de tramitar individualmente nas varas do trabalho de origem, passam a ser concentradas num único juízo, e se estabelece, por outro lado, um plano de pagamento em função do qual o executado se compromete a realizar repasses periódicos mensais ao juízo responsável pela condução dessa execução. Pois bem, inclusive o provimento da Corregedoria, ele tinha um prazo mais restritivo. A SAF ampliou esse prazo, estabelecendo um limite de 6 anos para pagar todo o passivo, podendo se ampliar para 10. E o que está acontecendo aqui no caso do Botafogo? Está tramitando esse procedimento no TRT da Primeira Região, e o tribunal ainda não apreciou isso de maneira definitiva. E o fato novo é que o Ministério Público do Trabalho, que vem atuando também nesse procedimento, se posicionou no sentido de não admitir a reunião das execuções envolvendo o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo está querendo pagar num prazo, inicialmente queria pagar num prazo de 18 anos e depois reduziu para 14. E o Ministério Público do Trabalho disse, negativo, né? A lei não permite isso. Então, enfim, e aí o Ministério Público do Trabalho pediu uma nova audiência, né, o tribunal vai marcar uma nova audiência e junto também com os representantes dos credores. Então, o fato é que a situação das execuções do Botafogo, apesar, o que eu diria, resumindo, apesar do desempenho em campo, do ponto de vista das execuções, especificamente no judiciário, até o momento o desempenho não é o mesmo. Ficamos na torcida para que se desenrole da melhor forma possível e de maneira consensual. Outro assunto interessante que o senhor traz para nós envolve a Legião da Boa Vontade. O que houve com a Legião da Boa Vontade? Então, Sérgio, foi apresentada uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho em Uberlândia de que a LBV estaria impondo aos seus empregados, como estratégia de aumento de produtividade, a realização de orações. Foi apresentada uma denúncia de que isso violaria a liberdade religiosa, que é um dos elementos fundamentais, relevantes e sensíveis inerentes à relação de emprego. E foi instaurado um procedimento, um inquérito civil público no Ministério Público do Trabalho por conta disso. E o relevante que nos interessa disso tudo é que este caso foi resolvido de maneira consensual, em função do qual a LBV se comprometeu a não praticar aquelas condutas que teriam sido objeto da denúncia, enfim. O que eu quero dizer e trago para o nosso ouvinte é que este é mais um caso em que temos aí uma potencial lesão a interesses transindividuais que cai nas mãos do Ministério Público e que se resolve de maneira consensual. O ponto importante aqui, Sérgio, e nós tivemos não faz muito tempo um caso aqui envolvendo a Record, sobre, que aí havia um problema com repercussões sobre as questões de diversidade, é que imagine o que seria um ajuizamento de uma ação civil pública quanto a esse tema, um tema sensível, delicado, e quanto tempo isso tramitaria esse processo, qual desgaste isso não geraria, de modo que seguramente foi resolvido da melhor forma possível. Fica aí o registro e as congratulações aos atores